agora que faz o refrão só, também eles vão fazer só o refrão. Intenções da Santa Missa. Missa de 7º dia, Roberto dos Santos. Pelos falecidos, Clotilde Maria Lira Micos, Laerte Micos, Ladislau e Lídia Micos, Otto João Lira, Elvira Lira, Clínio e Cleomar Lira, Dorvalino e Guilhermina Hessmann, Dr. Valdomiro Colautti, Paula Colautti, Anselmo e Maria Colautti, Ana Zanelato, falecidos das famílias Moriali e Colautti, falecidos da família Zanelato, Gabriel Felipe Gonçalves, Ângelo, Natalina e Vilmar Pintarelli, Ivo Bort, Colorinda Rosa Bort, Ivone Bertoli Grabowski, falecidos das famílias Bertoli e Grabowski, Malvina Pofo, Alma Possamay, Eulália Rosa Bononomi, Simone Feuser, Amanda Feuser, Neuza Carmen Ribeiro, pelas almas do purgatório, Jorge e Paulo Krenkel, Ana Miglioli, Manuel Klock, Geraldo Cipriano, João Conzati, Bernadette Conzati, Manuel Avancini, Fortunata Avancini, Mercedes Avancini, Isaías Avancini, Evaldir Avancini, Ana Correia, 2 anos de falecimento, Tusnelda Leite, 1 ano de falecimento, Lorival Massaneiro, por todas as almas do purgatório, Manuel e Elza Ferreira, Valdemar Lingner, Inês e Eduardo Moser, Palmira e Pascoal Comper, Fausto Odorizzi, Miranda Odorizzi, Bertolino Schulz, Júlia Nilsen, Cosme dos Santos, 1 ano e 3 meses de falecimento, Durvalino Teixeira, 1 ano e 10 meses de falecimento, Raimunda Bertoldo e Ana Antônio Rengel, Gerhard Kleplin, Cecílio e Otília Cipriano, Geraldo Cipriano, Gustavo e Ermelinda Tambani, pelos falecidos das famílias Schmidt, pelos falecidos da família Cal, Anselmo Chiarelli, Inês Chiarelli, André Eduardo Kirchner, 5 anos de falecimento, Lídia Silveira, Anésio de Souza, Ângelo Scottini, Íria Maria Scottini, Olindo Silveira e pelos falecidos da família Silveira, Avelino Fossa, Paulo e Inês Moreto, pelos falecidos das famílias Moreto e Oliveira, Silvana Dallabona, Realdino Dallabona, Odilma Coelho, Pamela dos Santos, Olímpio e Isolde Cipriani, Madalena Dalla Beneta, Naomi Vitória Cipriani, pelos falecidos das famílias Miranda e Nas, Irene Pavanello, pelas almas do purgatório, pela saúde do nosso padre Rafael, de Dona Senilda Silva e de Marioni Zilli, em ação de graças, por bênçãos recebidas, a Santo Berto, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, a Nossa Senhora Aparecida, por graça alcançada, pelas vocações, a Santo Berto, por graça alcançada, pela graça da saúde e em ação de graças. De pé, receberemos a procissão litúrgica. Ao nosso bom padroeiro, amemos com muito afeto, apóstolo das Ardenas, glorioso Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo
despostasses os bens da terra para gozar as delícias e no reino de Deus se encerra. Rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto. Ó meigo e bondoso santo, protetor dos caçadores, sede o amparo dos fortes, de nós pobres pecadores. Rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto. Filhos vossos nos fizemos, nosso amável protetor. Fazei que sejamos todos bons eleitos do Senhor. Rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto. Ao nosso bom padroeiro, amemos com muito afeto, apóstolo das Ardenas, glorioso Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto. Uma grande salva de palmas a nosso padroeiro. Viva Santo Berto! Viva a nossa paróquia! Viva o nosso povo fiel! Filhos queridos, sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, celebrando hoje a festa de nosso amado padroeiro Santo Berto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim acolhemos a todos vocês, meus queridos, com todo o amor e carinho do nosso coração nesse dia tão especial para nós, celebrando o nosso padroeiro. Queremos nos alegrar muito pela presença do Padre Vinícius, nosso vigário paroquial. É o primeiro ano em que ele participa conosco da festa, um grande presente que recebemos justamente no início da novena de Santo Berto. E a cada um de vocês que aqui está, sejam muito bem-vindos. Também, meus filhos amados, hoje rezamos pelo 7º dia de Roberto dos Santos e assim queremos abraçar e acolher seus familiares e amigos, oferecendo essa Santíssima Eucaristia também, pelo seu descanso eterno em nosso Senhor. Meus queridos, para bem rezarmos neste dia, reconhecendo que somos pecadores, vamos cantar implorando a misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.
abençoe a Virgem Maria, os santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que invoqueis a Deus Pai que é poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos glorificando a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor nosso Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que colocastes Santo Huberto como bispo à frente do vosso povo santo, amparados por seus méritos, concedei-nos copiosa graça da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para as conduzir à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel.
Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Palavra do Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que oponha os inimigos teus, como os cabelos por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Com orvalho antes da aurora eu te gerei, com orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Meu filho, fortifica-te na graça de Jesus Cristo. O que de mim aprendeste na presença de tantas testemunhas, confia isso a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-los também a outros. Assume a tua parte do sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória
Senhor, toda graça e louvor, a mensagem da alegria, ouviremos aleluia, de Deus as maravilhas, cantaremos aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar por um instante. Reverendíssimo Padre Vinícius, nosso amigo e vigário paroquial, amados filhos, nós celebramos hoje a festa de nosso amado padroeiro, Santo Berto. Quis a providência divina, meus amados filhos, que há 120 anos atrás ele fosse escolhido por aqueles primeiros católicos que aqui chegavam como seu protetor, seu padroeiro. Que com certeza, meus filhos, após uma longa viagem em sofrimento, vindo de terras distantes, traziam consigo apenas as suas famílias e a sua fé. Mas, na verdade, filhos amados, traziam consigo toda a verdadeira riqueza, a fé e a família. Não existe, meus filhos, riqueza maior que essa. Não existe a fé e a família. E para que a família exista, ela precisa de fé. Eles sabiam que na vida nova que seria reconstruída aqui na nossa cidade, que recém-nascia, eles precisariam muito da ajuda de Deus. Eles vinham com fome, sofrendo, em direção a um mundo novo,
nascia junto com nossa cidade essa devoção. Porque com certeza nossos antepassados, lá de onde vieram, haviam experimentado a proteção do seu padroeiro. E queriam confiar a ele a sua primeira capela, onde Jesus iria habitar no Santíssimo Sacramento, tendo como padroeiro Santo Berto. Assim foi erguida a primeira igrejinha, pequena, de madeira, que era o que eles podiam na época, mas suas casas foram se erguendo no seu entorno, ao seu redor. E durante toda a semana, trabalhando, ao ouvir o sino da capelinha bater ao meio-dia e 6 da tarde, mesmo cansados, eles lembravam que Deus deles jamais se esqueceu. Lembravam que todo o trabalho e toda a luta era acompanhada pela presença de Deus, que nunca abandona os seus. Hoje, nós que vivemos nessa cidade, já com tanto conforto que nos foi proporcionado pelos nossos antepassados, devemos recordar como era esse lugar há 120 anos atrás. E a cada domingo, ao ir à missa, ao rezar o terço na igreja, eles encontravam força, consolo. Ali podiam ouvir algo que revigorava suas almas de verdade, porque isso é o Evangelho, e ali se fortaleciam nessa capelinha com o corpo sagrado de Jesus. E esses nossos antepassados, nossos heróis e pioneiros, construíram a nossa sociedade. Construíram cuidando de suas famílias e fortalecidos pela fé. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, onde nosso Senhor diz: eu não abandonarei as minhas ovelhas, eu enviarei a elas um pastor que delas cuidará. Eu cuidarei delas, vou colocá-las sobre meus ombros, vou tratar as ovelhas feridas, vou cuidar daquelas que já estão cevadas, vou cuidar para que elas não se percam. E por isso, filhos queridos, a nossa caminhada não é uma caminhada sozinhos. Jamais nos afastemos da igreja, porque esse é o segredo, meus filhos, da verdadeira paz, do verdadeiro progresso na nossa vida, indispensável para o nosso progresso espiritual. Precisamos dos sacramentos, nossos antepassados sabiam, precisamos de Jesus, precisamos de Nossa Senhora, nossa mãe que socorre todos os seus filhos, precisamos dos nossos santos, que tantas vezes intercedem por nós e nos alcançam milagres. E então foi que Santo Berto nos escolheu, e aqui surgiu a sua comunidade, 120 anos atrás. Comunidadezinha pequena e muito pobre no começo, muito pobre, e que foi crescendo no trabalho, na honestidade e na fé. Filhos amados, Santo Berto, nosso padroeiro, não foi escolhido em vão. Ele, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, foi um desses santos pastores enviados por Deus para cuidar do seu rebanho. E assim Deus escolhe aqueles que vai pondo à frente do seu rebanho. E temos que sempre rezar muito por eles. Santo Berto, filhos queridos, nasceu em 656, em Toulouse, na França. Era neto de duques, descendente por sua mãe do primeiro rei cristão do Ocidente, Clovis. Santo Berto era conde, era nobre. Como nobre, se destacava na corte, chegando a ser prefeito do palácio, ajudando a governar regiões inteiras da França. E meus filhos, naquele tempo, casando-se, ele teve uma vida feliz de 1 ano com a sua esposa. Somente 1 ano com a sua esposa, pela qual ele era profundamente amoroso. E com essa esposa que logo engravidou, ele nutriu a esperança de formar uma linda família. Mas no parto do primeiro filho, ela, chamada Floribane, veio a falecer. Quando ele perdeu a sua esposa, isso foi um choque muito grande na vida dele. Ela era tudo para ele. Ele desanimou da vida, ele desanimou do castelo,
desanimou da corte, e nessa hora, quando a gente perde o que realmente importa, a gente percebe que as riquezas e os bens realmente não trazem felicidade. Ele sentiu uma experiência profunda de solidão, tendo perdido sua esposa. Seu filho nasceu vivo, graças a Deus, mas sua esposa morreu no parto. A tristeza que se apoderou do coração dele é uma tristeza que muitas vezes ameaça o nosso. E os santos existem para que nós entendamos que eles viveram coisas que nós vivemos. E venceram coisas que nós podemos vencer. Porque o segredo da vitória dos santos é Jesus. Ele era católico desde o batismo, mas ainda ele não era piedoso. Faltava ainda um fervor no seu coração. E desanimado pela tristeza e pela solidão, ele se retira. Se afasta dos amigos, se afasta da corte, dos castelos, se afasta até da própria família, imaginem vocês, e vai para o meio de uma floresta onde ele tinha um castelo pequeno, e lá ele passou os seus dias sendo consumido pela tristeza. Cuidado, filhos queridos, porque o maligno luta para perder nossa alma. Ele existe. E aonde ele trabalha? Na nossa fraqueza, na nossa tristeza. Seja uma doença, seja a perda de alguém que nós amamos, ele vai trabalhar ali onde pode nos derrubar. Seja nas dificuldades materiais, com o nosso serviço, ele vai trabalhar. E naquele momento, Santo Berto viveu aquela tristeza e dizia que acreditava em Deus, mas não praticava mais a religião. E isso é muito triste. Filhos, nós não seremos verdadeiros fiéis sem a prática religiosa. É como a brasa que a gente tira do fogo e rapidamente esfria e fica escura. E lá estava ele assim. E então chegou a Sexta-feira Santa do ano 683. Sexta-feira Santa. Todos iam à igreja para beijar a cruz do nosso Senhor, no dia em que nós nos recordamos da sua morte pela nossa salvação. Todos naquele dia na região estavam indo, menos um, o Huberto. Ele não foi à igreja, ele foi caçar. Era a única coisa que ele gostava de fazer, e foi caçar. E lá naquela caçada vai acontecer então um milagre. Ele vê um cervo de tamanho impressionante, com uma galhada linda. Ele prepara seu arco e sua flecha para atirar nesse cervo, e quando ele se posiciona para matar o cervo para diante dele sem medo. Seus chifres se acendem, e entre os chifres do cervo aparece o crucifixo. Santo Berto se assusta, ele estava nessa hora montado no cavalo, e então ele desce do cavalo assustado, e cai de joelhos no chão, diante daquela visão. Todos estavam indo à igreja beijar a cruz, e é tão bonito perceber que ele tinha se esquecido de Jesus, mas então a cruz foi até ele, naquela caçada. E de joelhos diante daquela visão milagrosa, ele fica apavorado, e o crucifixo diz assim para ele: Huberto, Huberto, nosso Senhor sabe nosso nome. Sabiam? Ele sabe. E é por isso que no dia do nosso batismo a gente ganha um nome. O nome que a gente ganha no dia do batismo é o nome pelo qual Deus nos conhece. E Ele nos chama pelo nosso primeiro nome. Por isso, sempre cuidem com o nome que a gente escolhe as crianças. Porque o nome é muito importante, é o nome pelo qual Deus nos chamará. E o crucifixo diz assim: Huberto, Huberto, até quando desperdiçarás tua alma caçando, enquanto vais para o inferno? Enquanto vais para o inferno, disse nosso Senhor. Isso nos dá arrepios, se a gente pensa no que significa. Porque facilmente, meus filhos, desperdiçamos a nossa salvação. Facilmente, meus filhos, trocamos a nossa prática religiosa por tantas coisas, tantas ocupações. Sempre temos justificativas, sempre temos.
Até quando desperdiçarás a tua vida enquanto tua alma vai para o inferno? Jesus fez o que pôde e foi ao encontro dele, e ele então faz a pergunta que tem que ser feita: Senhor, o que eu faço? Muito simples. Jesus diz para ele: vá à igreja. Mandou ele para a igreja. Vai à igreja e apresenta-te ao meu servo Lamberto, que era o bispo de Maastricht na época, que era a cidade maior próxima. Apresenta-te a ele, ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Porque sem a igreja, filhos, nós não temos como aprender. Sozinhos não aprendemos. Não basta só pegar a escritura e ficar lendo. Quantos fazem isso e estão na religião errada? Precisamos da igreja, todos nós. Vai até lá e apresenta-te ao sacerdote, que era São Lamberto, um santo bispo, e ele faz esse caminho, ele vai. Jesus manda ele voltar para a igreja. Volta, e lá você vai aprender. Jesus não quis dizer tudo para ele ali, porque Jesus não queria que ele vivesse uma religião sem a sua igreja. Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. Nosso Senhor disse isso no singular, inclusive, a minha igreja. E sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. E o que ela liga na terra é ligado no céu. E o que ela desliga na terra é desligado no céu. Jesus disse isso a São Pedro, para que ele pudesse voltar para Deus. Mesmo Deus indo até ele, era preciso a igreja. Percebamos isso, filhos queridos. Isso é muito forte. E ele vai. São Lamberto recebe ele, meus filhos, um santo bispo, que estava sofrendo muito, porque aquela região que se chama Ardenas, que pega Luxemburgo, Bélgica, parte da Holanda, Alemanha e França, estava tomada de paganismo. Nós estamos aqui no ano de 683. Havia até sacrifício humano entre os pagãos daquela região. Imaginem vocês, e eles matavam. Eles invadiam igrejas cristãs e queimavam os cristãos dentro das igrejas vivos. Era difícil evangelizar aquela região. E lá estava São Lamberto, aquele bispo, lutando para converter aquele povo e salvar a alma dele e retirar aquele povo dos erros pagãos. Santo Berto vai até lá. E filhos, ele se confessa. Ele se confessa e recebe uma penitência. Ele se confessa porque era hora de ser perdoado. Era hora de começar uma vida nova. Nossa vida é a mesma coisa, e por isso o confessionário precisa fazer parte da nossa vida, filhos queridos. Assim como a Eucaristia, aliás, o confessionário e a Eucaristia estão ligados, porque a disposição correta para comungar passa pelo perdão dos pecados, filhos queridos. E para que Santo Berto voltasse, era preciso passar pela conversão, passar pelo perdão. E recebe uma penitência. Ele havia ficado muito tempo sem ir à missa, sem comungar, sem rezar, sem se dedicar a Deus. Recebeu uma penitência impressionante. 7 anos de jejum e oração na floresta, vivendo entre os animais que ele caçava, vivendo com esses animais. 7 anos de penitência. Imaginem vocês. E o que ele faz? Não, eu sei mais que o bispo. Não, pelo contrário, ele foi. 7 anos viveu na floresta, não numa casa, entre os animais, em jejum e oração, comendo o mínimo para sobreviver e fazendo penitência. E nesses 7 anos, Deus pôde trabalhar seu coração, a ponto de ele perceber que o castelo, as riquezas, até as pessoas da nossa vida, isso tudo é passageiro. Isso tudo já está passando e vai passar. Quem já perdeu um ente querido sabe disso. Mais cedo ou mais tarde, teremos que nos despedir das pessoas e também das coisas que a gente tem. Mais cedo ou mais tarde, teremos que deixar esse mundo e nos encontrar com Deus. E então, meus filhos, o que apresentamos é o bem que nós praticamos, é a fidelidade a Deus que nós vivemos, é o nosso fervor religioso que vai iluminar esse momento.
ele apreende tudo isso, e no final dos 7 anos de penitência, ele volta ao bispo, a esse bispo santo que fala: agora vamos terminar essa penitência. Agora, para terminar, você vai até a Roma a pé como mendigo. E ele faz. Vai das Ardenas, lá em Luxemburgo, na Bélgica, lá em cima, a pé, até Roma, na Itália, terminando sua penitência. E um novo homem nasce, um homem que vai mudar a história da Europa, um homem que vai converter nações, porque Jesus tinha aparecido para São Lamberto e disse: ele vai engrandecer o meu nome. E ele vai a Roma. Chegando em Roma, quando o Papa o recebe, o Papa tem uma visão vendo aquele bispo que cuidou de Santo Berto sendo morto no altar pelos pagãos. Lembram que era sofrido evangelizar, os pagãos lá eram agressivos, não queriam a fé, não queriam Jesus Cristo, e mataram esse bispo no altar enquanto ele rezava a missa. E o Papa, tendo essa visão, viu esse próprio bispo morrendo, dizer ao Papa: consagre ele meu sucessor, para que o nome de Deus seja engrandecido nessas regiões pagãs. O Papa obedece e então ordena imediatamente que se prepare a consagração de Santo Berto. Ele fez um seminário, 7 anos de penitência. Depois mais a peregrinação a pé até Roma. E por isso tem uma estola ali, vocês veem na frente da relíquia de Santo Berto, ali tem uma estola. Porque os paramentos saíam da sacristia para vir para o altar da basílica, e o demônio, furioso, porque suspeitava quem seria ele, fazia desaparecerem os paramentos. Foi algo assustador. Filhos, quando o maligno se desespera, ele faz coisas terríveis, ele existe. 14 paramentos desapareceram, e então Deus mostra que quem vence é Deus. E um anjo desce do céu, da cúpula da Basílica de São Pedro, que na época ainda era a Basílica Antiga, Constantiniana. Um anjo desce do céu e traz nas mãos uma estola, e na outra mão uma chave que está naquela caixinha prateada embaixo da estola. Ele traz uma em cada mão, e ele diz assim: essa estola foi tecida pela própria Virgem Maria, para que seja entregue a esse sacerdote. E essa chave foi enviada por Deus para que ele cure a todos através do toque dessa estola e dessa chave. Filhos queridos, ele recebe a consagração e volta, enviado para um lugar cheio de pagãos. Imaginem vocês serem enviados para o meio de gente que você sabe que pode te matar, que vão te fazer o mal, que renegam a Deus, que blasfemam, pagãos. Pois ele vai e gasta toda a sua vida e consegue, até os seus 70 anos, converter Luxemburgo, Bélgica, parte da Alemanha e da França, sozinho. Pelas florestas, pregando a palavra de Deus, enfrentando perigos e acompanhado de milagres, Santo Berto converte essas nações e se torna o fundador da terceira maior cidade da Bélgica, a cidade de Liege. Funda essa cidade. E nessa cidade ele morre no ano de 727, depois de uma vida dedicada ao nosso Senhor. Morre em paz, com o filho dele do lado. Lembram do filho? O filho dele nessa época já era bispo. Se tornou padre e bispo e sucedeu seu pai como bispo de Liege. E meus filhos, lá em Liege, ele foi sepultado por primeira vez, até ser transladado para as Ardenas, onde seu corpo depois ficou incorrupto até o século XVI. Quando, infelizmente, nas guerras de religião na Europa, o seu corpo foi destruído pelos infiéis. Essa relíquia que nós temos de Santo Berto, imaginem, ele ficou incorrupto do século VIII até o século XVI, sem se corromper. O corpo dele numa urna de vidro, já foi um outro grande milagre. E esse osso que nós temos ali no relicário, ali naquele relicário tem um pedaço de osso dele. Foi provavelmente retirado antes ainda do século XVI e guardado, antes da profanação de suas relíquias. E esse osso foi trazido para Ibirama, porque Santo Berto vai pôr o dedo aqui no mapa do Brasil e vai dizer: ali eu quero
uma igreja minha. Ali eu quero cuidar daquele povo. Lembram o que dizia, é tão bonito o salmo de hoje? Tu és sacerdote eternamente. Ele é sacerdote para sempre, e a primeira função do sacerdote é oferecer o sacrifício da missa, e depois é cuidar do povo de Deus. Ele é para sempre. Ele pôs o dedo aqui e nos escolheu para cuidar de nós, nos trazer suas graças. E quando nós fomos abençoados pela passagem do Padre Brandel pela nossa paróquia, há 75 anos atrás, aquela capelinha virou paróquia. Antes nós éramos capela de Presidente Getúlio, éramos uma comunidade. E o bispo, então, de Joinville, decide que aqui deve ser paróquia. Na época nós pertencíamos ao bispado de Joinville. Ibirama se torna paróquia e foi nomeado, então, há 75 anos atrás, o primeiro pároco de Ibirama, que foi o Padre José Brandel, que muitos de vocês conheceram e que fez parte da nossa história, e que era alemão de origem, que abandonou a terra dele, sua família, toda a sua história na Europa e veio para cá, quando aqui ainda não tinha nada, e que construiu todas essas capelas, junto com o povo de Ibirama, foi fazendo cada uma, e inclusive essa igreja matriz, juntamente com vocês, essa paróquia foi se construindo. E nos anos 70, quando o Padre Brandel vai para a Alemanha visitar sua família, ele vai a Liege, a cidade fundada por Santo Huberto. Naquela época, já faziam 1250 anos da morte de Santo Huberto. Imagine vocês. E o bispo de Liege, o 89º sucessor de Santo Huberto, na época já 89 bispos tinham sucedido Santo Huberto em Liege, deu ao Padre Brandel de presente um pedaço do osso de Santo Huberto, para que ele trouxesse para Ibirama não só a presença espiritual, nós temos em Ibirama a presença física de Santo Huberto. Vocês já pensaram que fica nesse osso, nesse relicário que está na frente da imagem? Padre Brandel não veio sozinho também, trouxe o crucifixo lá do ressuscitado, que está na capela batismal, trouxe o sacrário, que está aqui na frente, trouxe essa imagem grande, que vieram todos da Alemanha para a nossa paróquia, para que aqui nós tivéssemos bem presente o nosso padroeiro, que é tão especial. Se você está doente, peça a Santo Huberto. Se você tem problema na tua família, peça a Santo Huberto. Se você se sente sozinho, peça a Santo Huberto. Se você tem medo, peça a Santo Huberto. Se alguém que você ama se desviou na vida, peça para ele. Ele é protetor daqueles para que não se percam no caminho. Peça a Santo Huberto. Se você é casado, ou é viúvo, ou é solteiro, recorra a ele. Se você é religioso, pode recorrer a Santo Huberto. Todos nós, se tens dificuldade no teu serviço, peça a ele. Não é à toa que ele benze com a chave, uma chave que destranca, uma chave que abre, uma chave que cura. Santo Huberto é maravilhoso. E daqui a 2 anos, em 2027, nós vamos celebrar 1300 anos da morte de Santo Huberto. Com certeza, meus filhos, ele mudou a história da Europa e de todos nós aqui também. Ele é o nosso protetor. Sempre na porta da igreja tem santinho dele, pode levar. Põe lá na tua casa, põe lá na tua escrivaninha de escritório, onde você trabalha, deixa dentro do porta-luva do teu carro, tenha lá o santinho dele. Porque nós temos um padroeiro único e tão especial. E essa água que está aqui, ela ficou aqui 9 dias diante das relíquias. 9 dias. Hoje cedo é uma bênção longa, por isso a gente não fez na missa, é uma bênção bem cumprida. Os padres abençoaram essa água. Ela foi exorcizada, só pode ser feita essa bênção, é a água de Santo Huberto, só no seu novenário e diante da sua relíquia.
Ela foi exorcizada e foi benta hoje cedo, com sal exorcizado e bento. E a chave foi mergulhada 3 vezes dentro dela. Chave com a qual o Padre Vinícius vai abençoar vocês hoje, no final da missa. Vai dar a bênção. E foi abençoado o pão de Santo Berto. Que todo mundo vai ganhar um pãozinho, viu? Hoje também. Quando vocês entrarem lá no salão, vocês vão ganhar um pãozinho. Já está bento. Esse pãozinho é para pedir saúde e para pedir que nunca falte o pão na nossa mesa. Porque padroeiro é isso. Padroeiro é protetor. É quem cuida. É quem conhece. É quem acompanha. E todo ano vocês querem rezar na frente dessa relíquia. O osso de Santo Berto está sempre exposto ali na capelinha, o batistério, ele está ali exposto. O ano inteiro, para que vocês possam rezar. Pedir aquilo que precisam. Santo Berto tem um canal direto com Jesus. Isso é um santo. Ele tem um canal direto com Jesus. A gente pode rezar direto para Jesus? Claro que pode. Só que a gente é lascado. A gente é pecador, a gente é teimoso, não é verdade? A gente tem defeito, às vezes a gente não sabe rezar direito, então a gente pede ajuda para alguém que sabe. Por isso a gente pede para o santo. Porque o santo já é amigo dele, já está lá. Uma coisa é eu, pecador, pedir para Jesus, outra coisa é Santo Berto chegar lá, né, que fez tudo isso e falar, ó Jesus, ela está precisando, ele está precisando. É isso que o santo faz. O que Nossa Senhora fez nas bodas de Caná, lembram? Jesus fez um milagre nas bodas de Caná porque Nossa Senhora pediu. Ele fez porque ela intercedeu até ele. E isso os santos fazem conosco. E vocês têm, filhos, eu tenho, Ibirama tem, Santo Berto. É nosso, é muito nosso. E por isso vamos festejar hoje com ele. Desculpem, hoje o padre falou bastante, mas a gente, para amar alguém, tem que conhecer, né? Eu não tenho como gostar de alguém que eu não conheço, não é verdade? E hoje é o dia da gente falar dele, fazer de novo esse resumo da história e frisar esses pontos tão importantes. Tão importantes. Por isso que Santo Berto nos ajude. Essa água vai ficar a semana inteira aqui. Vocês podem trazer garrafinha durante a semana e pegar água à vontade para levar para casa. Pode dar para os animais também, porque ele é protetor dos animais. Se alguém tiver algum bichinho que está doente, pode dar essa água. O da Margarete estava morrendo ano passado, bem no dia de Santo Berto, ele estava para morrer. Né? A Margarete está fazendo comida com o Luiz, né? E ela levou a água, o bicho levantou na hora, até eles se assustaram. Deu a aguinha de Santo Berto para ele, o bichinho viveu mais 1 ano. Né? O veterinário já tinha desenganado, mas Santo Berto fez o bichinho levantar. Então, também pode usar para eles, tanto para nós como para eles. Santo Berto também é protetor dos animais. Então, filhos queridos, serve para tudo o nosso santo, que ele possa interceder por nós e nos ajudar, principalmente a uma vitória que todos precisamos. Nós temos vários combates na vida, mas uma vitória é essencial, é vencer a guerra no final. Que guerra é essa, Padre? A nossa salvação. É conquistar a salvação da nossa alma, não se esqueçam. Eu sei que vocês têm muitas batalhas, todo dia, mas não se esqueçam de lutar acima de tudo, pela salvação da alma, porque senão, tudo teria sido perdido. E Santo Berto tão bem nos ensina a trilhar esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glorioso Santo Berto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, vamos responder após cada intenção: guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Berto e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Pelo Papa e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Por todos os fiéis e catecúmenos e pelos responsáveis de grupos e movimentos, para que progridam no caminho da salvação, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Por aqueles a quem a vida desorientou, depois de terem conhecido o Evangelho, para que voltem a professar a fé em Cristo, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos que trabalham nos países de missão, para que sejam modelos de rebanho que lhes foi confiado, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Pelos membros desta Assembleia celebrante, para que sigam a Cristo, bom pastor, e escutem a sua voz com alegria, oremos. Guardai-nos, ó Deus, pois em vós nos refugiamos. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe aqui no seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus queridos, e nesse ofertório colocar todos os nossos pedidos no coração de Jesus pela intercessão de Santo Berto. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Meu Deus, que és bom, que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, olhai benigno as oferendas na memória de Santo Huberto. Apresentamos no sagrado altar, para que, obtendo-nos o perdão, deem honra ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, dando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de Santo Huberto reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Adalberto, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Roberto dos Santos,
que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e a de todos os vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula.
Nas florestas antigas, onde o mistério repousa, Santo Humberto caminha com sua fé a nos guiar. O cervo e a cruz em sua alma se enlaçam, e na quietude da natureza ele encontra o seu lar. Ó Santo Humberto, grande protetor, nossa fé em ti se eleva, que tua luz nos guie sempre pela vida e além dela. Um olhar sereno e a aura de santidade, ele abençoa os animais, a flora e o ar. Seu coração compassivo e eterna bondade irmana-se com a vida num constante pulsar. Ó Santo Humberto, grande protetor, nossa fé em ti se eleva, que tua luz nos guie sempre pela vida e além dela. Em cada raio do sol, em cada som de oração, Santo Humberto, protetor dos que vagam sem direção, guia-nos pelo caminho da paz e da redenção, com sua luz divina, fonte de inspiração. Ó Santo Humberto, grande protetor, nossa fé em ti se eleva, e tua luz nos guie sempre pela vida e além dela. Tu
és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu vencer, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu que mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós.
Oremos. Senhor, refeitos pelos sagrados mistérios, humildemente vos pedimos que, a exemplo de Santo Berto, nos empenhemos em professar o que ele acreditou e realizar por obras o que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, queridos filhos, nós rezamos pelo 7º dia de Roberto dos Santos. E assim queria manifestar mais uma vez a seus familiares e amigos nossos sentimentos, nossas orações e a certeza, meus filhos, de ter oferecido por ele hoje o maior presente que existe, que é a Santa Missa, que Deus o tenha no seu coração. Temos avisos? Bom dia a todos, salve Maria. Primeiramente, em nome do CPC da Igreja Matriz, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram da novena durante esta semana, com muito carinho e fé, em honra ao nosso padroeiro Santo Berto, conhecendo um pouco da sua história. Gostaria de agradecer também a todos que estão presentes nessa missa solene, também em honra ao nosso padroeiro Santo Berto, o apóstolo das Ardenas, e convidar desde já a todos para confraternização que nós teremos logo em seguida no salão paroquial com serviço completo de bar e cozinha. Quem já recebeu o cartão do churrasco, é só retirar uma senha que vai estar com o senhor Gilson logo ali na saída do caixa, ok? Desde já agradecemos a todos pela participação e bom festejo a todos. Obrigado, Padre. Meus queridos, ali no salão tem churrasco, tudo bem gostoso, preparado para vocês com carinho. Então, fica já o convite especial, como hoje a missa foi mais tarde, ninguém se preocupe de fazer almoço, né? Graças a Deus tem uma equipe maravilhosa já preparando tudo com amor. Tem a lojinha de Santo Berto com artigos religiosos, camisetas, bonés, tem até copo de Santo Berto, né? Fica ali o convite a passar também, ver os artigos religiosos. E na saída da igreja, aqui a caminho do salão, vocês vão receber os pãezinhos bentos de Santo Berto. E o Padre Vinícius vai estar dando a bênção com a chave aqui no corredor central, como fila de comunhão. Pode já trazer a chave para o Padre Vinícius, está aqui. Aqui está a chave abençoada, já com a qual ele vai poder dar a bênção da saúde para todos vocês, meus queridos, para que Santo Berto ajude naquilo que vocês mais precisam. Então o nosso vigário vai estar ali dando a bênção, a procissão sai e o Padre Vinícius continua aqui então dando a bênção a todos que desejarem. E na saída, você já ganha o pãozinho, esse pãozinho abençoado do nosso padroeiro. Como eu lembrei, a água, vocês podem vir durante a semana, ela vai estar aqui para que vocês possam também levar essa água especial, que só será reabençoada no ano que vem, por ocasião dos festejos de Santo Berto. Eu quero mais uma vez também me unir ao Eduardo, agradecendo a todos vocês, ao novo CPC que assumiu esse ano, né? Eles jovens, com bastante coragem, alegria. E também quero parabenizar pelo ambiente de fraternidade, de união, na cozinha. O pessoal está muito feliz, todos trabalhando com grande alegria e doação. É assim que Deus gosta, que Deus recompense muito a vocês por todo o trabalho, por todo o esforço, juntamente com todos que ajudaram o CPC nesses dias. Todos sabem, cada um com certeza, Deus conhece, e por isso peço que retribuam todas as funções, nas liturgias, na parte externa, que Deus recompense. E também meu agradecimento muito carinhoso ao Padre Vinícius, que pôde presidir as nossas novenas. Ainda estou me recuperando, né? E ele, graças a Deus, foi uma grande bênção e é uma grande bênção na nossa vida, aqui celebrando conosco nesses dias. Nós vamos receber agora a bênção solene de Santo Berto com a relíquia e em seguida, enquanto canta-se o canto e a procissão final sai, o Padre Vinícius, como eu disse, vai estar aqui dando a bênção com a chave de Santo Berto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Berto, padroeiro de nossa paróquia, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Berto a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Berto nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E pela intercessão do glorioso Bispo e Confessor Santo Berto,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Santo Berto! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva Santo Berto! Viva! A alegria do Senhor seja a vossa força, ótima festa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, cantemos. Ao nosso bom padroeiro, amemos com muito afeto, apóstolo das Ardenas, glorioso Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto. Por uma grande penitência, desprezasse os bens da terra, para gozar as delícias que o reino